Fala galera, Priscilene na área para mais um vídeo aí de correção de redação. Hoje nós seguimos com a UniOeste, a proposta é sobre a Barbie, ícone feminista ou ideal tóxico de beleza. Galera, eu não tô em casa, tô viajando, então por isso que o áudio não vai estar tão bom e também não vai ter filmagem, vocês não vão ver a fuça da Priscilene. Então, acompanhem aí a correção, estou trazendo esses vídeos para que vocês não fiquem sem conteúdo e não fiquem sem estudar. Aproveitem, compartilhem, comentem, curtam aí o vídeo. A filha colocou como título o seguinte: falso empoderamento feminino. Então a proposta solicitava ícone feminista ou ideal tóxico de beleza. Era preciso escolher um lado, lembrem-se disso, desse detalhe. Tem que escolher um lado, ou é o ideal tóxico de beleza ou é um ícone feminista. Magra, loura, de olhos azuis, nariz perfeito, queixo perfeito. Realmente a conhecida Barbie sempre foi uma inspiração para mim e para diversas outras mulheres. Inspiração essa que motivou por muito tempo a busca de um ideal tóxico de beleza. Nada além disso. Embora haja hoje a inclusão de outras culturas e da diversidade étnica em suas bonecas, a empresa Mattel continua a promover um padrão estético hegemônico, pois em todas as culturas representadas a boneca continua magra, maquiada e na ponta dos pés. Aqui você poderia ter complementado, né? Ir andando na ponta dos pés, e aí até ter especificado o que significa isso, né? O que significa andar na ponta dos pés, tá? Por isso, tal empoderamento feminino proporcionado pela Barbie que muitos tentam forçar, para mim, não passa de uma farsa. Então veja bem, a proposta, ela trazia duas perspectivas, ou falar que essa boneca, ela é um ícone feminista, ou falar que ela é um ideal tóxico de beleza. Perceba que aqui, ó, você não defendeu nenhum desses dois lados. Você acabou falando dessa questão do empoderamento, você acabou falando dessa farsa, você acabou falando dessa diversidade étnica, mas você não foi efetiva, tá? Então, assim, ó, se você escolheu falar desse ideal tóxico de beleza, é essa perspectiva aqui que precisa prevalecer. Então, você não pode ficar andando pelos dois lados, né? Para você não correr o risco aí de ser contraditória. Lembrem-se de que a base do artigo de opinião é convencer. Então, vocês precisam convencer, precisam defender o seu ponto de vista. Então, se você falou desse ideal tóxico de beleza, por exemplo, e aí você precisa dizer que isso é negativo, que isso não é correto, que isso não deveria existir, que isso é abominável, que isso causou problemas, entende? Então, sempre no sentido de defender o ponto de vista, tá? A começar pela falsa ideia de liberdade e de igualdade que esse mundo de plástico sugere. Com os crescentes índices de feminicídio no Brasil, com o aumento da violência doméstica contra as mulheres e com a ínfima participação feminina na política nacional, realmente podemos ser o que quisermos? Por suposto que não. A criação da Barbie não passa de apenas mais um produto do capitalismo e do consumo desenfreado que nossa sociedade alimenta. Afinal, a primeira boneca foi fabricada visando a regência do verbo visar, sexualização da mulher, o que na época era algo descaradamente atrativo para o mercado. Isso, com certeza, contribuiu ainda mais para a objetificação de nossos corpos e fomentou a incessante busca por um padrão estético doentio e inalcançável. Por isso, ainda que nos dias atuais exista de fato a intenção de promover o empoderamento das mulheres por meio da imagem da Barbie, o que vejo é um efeito contrário, a pressão social de seguirmos um estereótipo de beleza. Então, olha só, você está passando aí, né, dessa linha tênue que separa a proposta. Então, quando você usa como argumento falar dessa questão do empoderamento, dessa questão da visibilidade, do objetivo da boneca, você está trazendo mais o ícone feminista. Então, lembre-se, a base do artigo sempre é defender um lado.
Quando você me traz, por exemplo, que ela é um ícone feminista, você precisa trazer argumentos que comprovem isso, ok? Ao passo que, quando você me diz que ela é um ideal tóxico de beleza, da mesma forma você precisa trazer argumentos. E aí você tem que me convencer que esse ideal tóxico existe. Por exemplo, por que esse ideal tóxico existe? Porque ele faz com que as pessoas se comparem e aí isso causa transtornos alimentares, causam transtornos psicológicos, depressão, ansiedade, ou você pode trazer também a questão de cirurgias plásticas, o aumento aí desses procedimentos estéticos para chegar nesse ideal de beleza. Então, assim, ó, perceba que mesmo que você defenda que ela é um ideal tóxico de beleza, você não me trouxe efetivamente argumentos para comprovar isso. Principalmente quando você traz aqui, ó, ainda que nos dias de hoje, nananana. Então você está fazendo a contra-argumentação, mas está faltando argumentos que comprovem. Então aqui, ó, você precisaria ter falado dessa busca por um padrão de beleza. Por que que é doentio? Por que que é inalcançável? Quais são as consequências dessas escolhas para a sociedade? Como que isso afeta, né, o bem-estar da sociedade? Além da sensação equivocada de independência e de progresso na luta feminista, a ampla difusão desse padrão estético, que considero absurdo, continua a assombrar a minha vida e a de muitas mulheres que também se sentem inseguras e infelizes com o próprio corpo. E pasmem, a insegurança é o menor dos problemas. A supervalorização da magreza e do corpo perfeito, por sinal, estimulada pela estética da Barbie desde a sua criação nos anos 80, pode gerar transtornos alimentares graves, dentre eles bulimia, anorexia e distorção de imagens, acarretando prejuízos físicos e mentais. Então, pergunto, que tipo de ícone feminista provoca isso? Então, olha lá, perceba que você, mais uma vez, você retomou o outro lado. Então, o foco sempre deve ser falar do ideal tóxico de beleza. Imagino quão decepcionada alguém como uma Lala ficaria ao saber que a boneca loura e estereotipada é vista assim por muitos. Então, aqui, ó, tira essa questão e traz dados que comprovem essa situação. Traga exemplos que comprovem essa afirmação. Reitere o quão grave é isso. Defenda essa perspectiva, no sentido de sempre argumentar por que que é o ideal tóxico de beleza, quais as consequências desse ideal para as vítimas. Traga isso, fale desse dismorfismo de imagem, fale dessa busca exacerbada por harmonização facial, fale da busca por procedimentos estéticos, reitere todo esse problema. Então, insisto em reforçar a contribuição significativa que a imagem inatingível da Barbie teve na perpetuação de um ideário de beleza tóxico em nossa sociedade. A intenção que hoje a Mattel possui de empoderar nós, mulheres, pode ser feliz, mas não é efetiva. Pelo contrário, apenas mascara uma realidade sombria que o movimento feminista trabalha incansavelmente para reverter. Então, assim, ó, o foco do argumento deve ser bem nesse sentido: parar de defender os dois lados. Foque no ideal tóxico de beleza e não fique andando pelas duas perspectivas. Você pode claramente trazer aí para contra-argumentar, mas o foco não deve ser em todos os parágrafos. Você deve fazer isso uma ou duas vezes e de maneira intencional para evitar aí você ser penalizada por tangenciamento ou por não se posicionar, tá? Em relação à nota, a única que vai recebê-la será a dona do texto. Se você quiser ter a sua redação corrigida por mim, professora doutora Priscila Zátera, entre em contato ou acesse o site www.profaprizatera.com.br.